Gente, botei de novo. Mas aqui ela é mais recheadinha. Por ser menor. Dá, a gente vai comprar Só o promoção, tu viu? assim. Só hoje vai ter essas havaianas que é tipo imitação da R$10, vai ficar assim de jeito. Da outra vez ela tava vendendo lingerie R$10, foi dia da mulher. A calcinha só tem a parede, ó. Da outra vez ela tava vendendo aquela maquiagem. Desse tamanho, vindo as maquiagens. Lá é muito grande e é pouca mercadoria que ela bota ali dentro. Fica só espaço, fica um vago e as coisas assim, ó. Já que a outra aqui é pequenininha. Porque eu acho que não. Tudo você bota assim, já é muita vendedora ali dentro. Bom, Pra ser pequenininho, A pequenininha é, era pra ser só a bolsa do caixa e umas duas aqui, é, né? no máximo duas. Talvez em tempo de Eu festa, acabei, né? não. Aí você poderia até chamar mais alguém, mas Eu me limitava a entrada. porque é pequena, é pequena. Porque quando fica muita gente dentro. Quando fica muita gente dentro, pode roubar. Beijo. Aí o povo rouba. Ah, pois não vou aproveitar que vai levar pra sacola lá tanto